então essa definição aí é a definição de soma de subconjuntos. A gente começa com dois subconjuntos, F e G. Então, subconjuntos do espaço vetorial E. E a gente define o que é a soma de F mais G. Então, F mais G é igual a lista de todos os vetores U mais V, tais que U está em F e V, vou escrever assim, U em F e V em G. Então é isso aí. Você vai pegar os dois conjuntos, F e G, e vai calcular todas as somas. E aí você tem o espaço soma. Vamos pegar uma situação finita aqui para a gente ter palpar essa situação. Eu pego A e B e o G igual C e D, por exemplo. Então o que é F mais G? Mais G é A mais C, A mais D, B mais C, B mais D. Então são todas as somas, tá vendo? Você lista todas elas. Quando esses conjuntos aqui são infinitos, você não consegue escrever assim, mas você tem essa definição. Tudo que pode ser escrito assim, como soma de um elemento daqui com um elemento daqui, pertence à soma de F mais G. Essa é a ideia. Ok? A gente tem então um teorema que é o teorema 441, que diz o seguinte: se F e G são subespaços de E, então a soma F mais G é um subespaço de E também. Bom, um subespaço tem que satisfazer três condições, né? O zero tem que ser um elemento, tem que ser fechado para soma, tem que ser fechado para produto por escalar. Então, vamos começar provando que o zero é um elemento da soma. Bom, mas o fato de F e G ser um subespaço de E já me dá o seguinte, ó, o zero pertence a F e o zero pertence a G. Então, o zero ele é igual a zero mais zero. E aí você tem então o elemento de, vou colocar uma linha, duas linhas aqui, ó, só para diferenciar, mas é o mesmo cara. Aqui é exatamente o mesmo cara. Então você tem o elemento de F e o elemento de G. Então o zero, que é um elemento de E, ele é um elemento, ele é uma soma de dois elementos, um em F e outro em G. Então isso pertence a F mais G. Não precisa dessas linhas aqui, não. Que esse é exatamente o mesmo elemento. Então, o zero é um elemento de F mais G. Vou colocar aqui. Isso garante que o zero é um elemento de F mais G. Ok. Então, o segundo item, nós vamos começar com dois elementos de F mais G. Então, vou usar a mesma notação que está no texto. T e W. Então, pegando dois elementos aqui, W, vou manter até a ordem. W e T são dois elementos de F mais G. Bom, o que significa isso? W é um elemento de F mais G. Significa que W é uma soma. É o 1 mais o 2. Deixa eu ver se é essa anotação mesmo que eu estou usando. O 1V1. Aqui a gente está usando o 1V1 para W e T, o 2 mais V2. O fato de W estar na soma significa que W é a soma de dois elementos
onde um está em F e o outro está em G. Então, eu vou acrescentar isso aqui, ó. O 1 pertence a F e V1 pertence a G. A mesma coisa aqui, ó. O 2 pertence a F e V2 pertence a G. Ok. E a gente quer provar o seguinte, ó. Vamos considerar dois elementos na soma e eu quero mostrar que a soma desses dois elementos também está nesse conjunto. Então, vamos esquecer a palavra soma aqui. Eu vou considerar dois elementos nesse conjunto e quero concluir que a soma desses dois elementos também está nesse conjunto. Então, eu tenho que olhar para a soma. Então, quem é W mais T? O W é esse cara aqui, ó. É o 1 mais V1. E T é o 2 mais V2. O 2 mais V2. A gente vai reorganizar isso aqui e vai ficar assim, ó. Isso é o 1 mais o 2. Quer dizer, para reorganizar você tem que mexer com associatividade e com comutatividade, né? Então vai ficar o 1 mais o 2 mais V1 mais V2. Bom, mas o detalhe é que F é um subespaço de E. Então, a soma de dois elementos de F, esses dois elementos estão em F, ó. O 1 está em F e o 2 está em F. Então, a soma desses dois elementos de F pertence a F. E a soma desses dois elementos de G, esses dois elementos pertencem a G. A soma desses dois elementos está em G. Então, esse aqui pertence a G. Então, isso aqui é um elemento de F mais G. Então, isso aqui pertence a F mais G. Então, mostramos a segunda condição, né? É fechado para a soma. Ok, e aí a terceira é fechado para multiplicação. Vamos mostrar que ele é fechado para multiplicação. Então, lambda real e W pertencente a F mais G. Significa W pertencer a F mais G, né? Significa que o W é igual a U mais V. E a gente quer saber se lambda W pertence a F mais G. A gente quer saber isso. Então, eu vou escrever o lambda W. Então, quem é lambda W? Lambda W é igual a lambda vezes a expressão de W, que é U mais V. Só que aqui vale a distributiva, né? Então, isso vai ficar igual lambda U mais lambda V. Bom, novamente, o fato de F ser um subespaço vetorial faz com que lambda U pertence a F e lambda V pertence a G pelo mesmo motivo, porque G é um subespaço vetorial de E. Então, esses dois elementos aqui, um pertence a F e outro pertence a G. Então, essa soma pertence a F mais G. Então, a gente conclui que lambda W pertence a F mais G. E aí acabou. Tá? Então, F mais G, se F e G são subespaços vetoriais, então F mais G é um subespaço vetorial também. Tá? Então, a gente conclui isso aqui. Ok? Bom, aí agora tem um outro teorema que é um pouquinho mais difícil que esse aqui. Bom, a gente está começando a entrar numa parte do conteúdo aí que
trata desses problemas de unicidade. Esse teorema ele tem dois a gente tem que fazer mais uma definição antes do teorema, então vamos lá. Então tem uma definição antes, segunda definição, definição 442. Bom, FG, subconjuntos de E, subespaços de E, na verdade são subespaços de E, e quando a interseção entre esses dois conjuntos, F interseção com G, só tem um elemento, então aquela mesma soma, ao invés de escrever F mais G, a gente vai escrever F soma direta com G. F soma direta com G. Então você tem dois subespaços. A interseção ela nunca é vazia, né? Porque o zero é sempre um elemento de um subespaço. Então, a pior das hipóteses é essa. Você tem dois subespaços, a pior das hipóteses é essa. A interseção é só o vazio. Tá? Só o vazio não, só o elemento neutro. Então, quando isso acontece, a gente chama agora a soma de soma direta e usa essa notação aqui. Bom, nesse caso, a gente tem um resultado que é o próximo teorema. Então, teorema 4.4.2. Bom, a gente começa com F e G como subconjuntos. Subespaços, na verdade, né? Subespaços do espaço E. E a gente tem o seguinte: o espaço ele é igual à soma direta dos dois. Isso não é uma regra geral, né? Você pode ter dois subespaços e aí quando você faz a soma não dá o espaço todo. Pensa, por exemplo, em duas retas. Espaço tridimensional, você tem duas retas passando pela origem. Então aqui você tem uma reta e aqui você tem outra reta. Então esse aqui é o F e esse aqui é o G. Quando você soma esses dois subespaços, você obtém um plano. Tá? Você tem um plano alfa aí. E aí, mesmo a interseção sendo apenas a origem, então você tem F mais G, você tem a soma direta de F mais G, mas isso não dá o espaço todo. Isso aqui está contido no R3, mas é diferente. Então não é uma regra geral. Quando isso acontece, quando o espaço é a soma dos dois, aí você tem a soma direta, aí você tem um resultado aí, que é esse teorema. Bom, a gente sabe o seguinte: o espaço ele é a soma desses dois conjuntos. Então todo elemento W na soma, né, a gente tinha feito isso antes, ó, W em F mais G, que significa que W é U mais V com U em F e V pertencente a G. Pois é, todo elemento de E, que é a soma, agora é a mesma coisa, U mais V com U em F e V em G. Só que a diferença é que
Ao invés de falar que está na soma, eu falo que está em E, porque é a soma. Bom, então tem uma maneira de escrever esse elemento de E como uma soma de dois elementos, onde um está em F e outro está em G. Tá? Agora, quando a interseção é só o elemento neutro e a soma é direta, então não tem duas maneiras de você escrever isso, só tem uma maneira de escrever isso. É isso que esse teorema está falando. Então, o espaço é igual à soma se e somente se cada elemento do espaço tem uma única maneira de ser escrito assim. Pode ser escrito dessa forma, de uma única maneira. Bom, então vamos provar isso, né? Então a gente tem dois caminhos aí. Essa demonstração até que dá para fazer ainda. Então a gente tem que fazer o seguinte: supõe que esse cara vale essa igualdade e mostra que cada elemento do espaço pode ser escrito de uma única forma assim. E depois a gente supõe que só tem uma maneira de escrever, tem uma maneira, só tem uma, e a gente prova que ele é a soma direta. Tá? Então a gente vai começar com essa suposição aqui. Supõe que o espaço é igual à soma direta de F mais G. De imediato, como isso aqui também é a soma, você consegue o seguinte: todo W em E pode ser escrito como U mais V, com U em F e V em G. Todo W do espaço pode ser escrito assim. Agora a gente precisa mostrar que essa maneira de escrever é única. Então vamos supor que tenha outra maneira de escrever. Tá? Então supõe que o W também é igual U' mais V', com, aqui eu esqueci de colocar o F, U' pertencente a F e V' pertencente a G. Bom, então você tem uma igualdade aqui, ó. W é igual a isso e W é igual a isso. Então essas duas coisas são iguais. Então você conclui o seguinte, ó. Dessas duas igualdades você conclui que U mais V é igual a U' mais V'. E agora eu passo o U para cá subtraindo e passo o V para lá subtraindo. Então eu vou obter o seguinte: U menos U' é igual a V menos V'. Bom, como o F é fechado para soma, isso aqui é no fundo uma soma também. Isso aqui é U mais menos V, perdão, U mais menos U'. Isso aqui também é uma soma. Então, esse elemento pertence a F e esse elemento pertence a G. Então, e são iguais. Esse elemento é igual a esse e um pertence a F e outro pertence a G. Então, eles estão na interseção. Então, você tem o seguinte: U menos U' e V menos V' pertence a F interseção com G, que só tem um elemento. Por que só tem um elemento? Porque a gente está supondo que o espaço é a soma direta desses dois. Então, isso força a interseção só ter o elemento neutro. Bom, então, se isso pertence a esse conjunto, então isso é zero. Ou seja, U menos U' é igual a zero. E isso também, V menos V' é igual a zero. E daqui você conclui que U é igual a U'. E aqui você conclui que V é igual a V'. Ou seja, a escrita é única. Se você supõe que tem duas maneiras de escrever, você conclui que essas duas maneiras são a mesma.
que esse cara é igual a esse e esse é igual a esse. Mas é necessário que a interseção seja só o elemento neutro. Você tendo isso, aí você consegue concluir que a escrita é única. U é igual a linha e V é igual a V'. Tá? Então, se o espaço todo é a soma direta dos dois subespaços, então você conclui que cada elemento do espaço pode ser escrito como soma de dois elementos, sendo que um está em F e outro está em G, mas só tem uma maneira de escrever. Tá? Então a forma se escreve de forma única. Ok? Então nós fizemos a ida. Se o espaço é a soma direta, então cada elemento do espaço se escreve como soma de forma única. Bom, vou fazer a segunda parte, então vou apagar aqui e fazer a segunda parte. Bom, a segunda parte é o seguinte: todo W em E se escreve como U mais V com U em F e V em G, mas de forma única. Não tem duas maneiras de escrever. Tem como escrever, mas só tem uma maneira de escrever. Bom, de imediato, como W pertence a E, para todo W em E, eu consigo escrever assim, então isso já me diz uma coisa. Isso já me diz de imediato que o espaço é a soma de F mais G. Vendo? O espaço é a soma. Cada elemento do espaço dá para ser escrito como soma de dois elementos, um em F e outro em G. Então o espaço é a soma. Agora eu preciso mostrar que, além disso, a interseção desses dois espaços é só o zero. Então eu preciso mostrar que F interseção com G só tem um elemento, que é o zero. Ok? Bom, como é que nós vamos fazer isso? Vamos considerar um elemento na interseção. Então, considera aí um W em F interseção com G. Bom, aí se o cara está na interseção, a gente vai provar que ele é o zero. Como é que a gente vai provar isso? Bom, o W, ele pode ser escrito de duas formas. Ele é W mais zero, mas também é zero mais W. Então ele pode ser escrito dessas duas maneiras. O cara está na interseção, pode ser escrito de duas formas, assim. Esse elemento está em F e esse elemento ao contrário. Esse elemento está em G, esse elemento está em G, esse elemento está em F, e o W, o fato de ele estar na interseção faz com que ele esteja em F e esteja em G. Então esse cara aqui também é um elemento de F e ele também é um elemento de G. Então agora eu encontrei duas maneiras de escrever o W. Eu consegui duas formas de escrever o W. Ele é W mais 0 e 0 mais W. Só que a hipótese que a gente tem agora é que não tem duas maneiras de escrever. Essas duas maneiras têm que ser a mesma. Ou seja, o primeiro tem que ser igual ao primeiro. Então esses dois caras são iguais. E essa hipótese me dá mais uma informação. Os dois segundos também são iguais. Mas isso dá a mesma equação. W é igual a 0 e 0 é igual a W. Então, se eu suponho que tem alguém na interseção, eu concluo que esse alguém é 0. Ou seja,
Isso me dá que F interseção com G é só o zero. Isso me diz que E já era a soma de F mais G, como hipótese. Foi isso? Não, a hipótese é que tinha uma maneira de escrever, mas era de forma única. E aí, essa maneira de escrever já me dá isso, já era a soma. Agora, como a interseção é só o zero, então essa soma é a soma direta. Ok? Então, fechou esse teorema aí. Bom, essa maneira única de escrever, ela tem uma importância na hora que você vai definir projeção. Então, quando a gente for falar de transformação linear e a gente for definir projeção, a maneira mais generalizada de se definir a projeção é essa. Bom, inicialmente vamos dar um exemplozinho de projeção aqui. Eu pego um ponto e vamos projetar esse ponto de forma ortogonal sobre uma reta, né? Sobre uma reta. Então, todo ponto aqui pode ser projetado de forma ortogonal na reta. Mas eu poderia projetar de uma outra maneira. Poderia pegar um ponto aqui e projetar assim, segundo uma direção. Então tem outras projeções. Se eu tenho essa soma, o espaço todo, vamos trabalhar aqui nesse ambiente, o espaço é uma soma direta. O espaço é a soma direta de dois subespaços. Eu posso pensar em definir uma projeção sobre um espaço paralelo ao outro. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar um elemento e vai projetar em cima de um espaço, mas só que paralelo ao outro. Como é que ela faz isso? Ela vai fazer uma decomposição desse elemento. Então, vamos trabalhar com um W aqui. Eu vou escrever tudo aqui dentro do argumento. O W ele é igual a U mais V. Então, qual é a projeção do W sobre o F? O U está aqui e o V está aqui. Qual é a projeção do W sobre o F? É o elemento de F. A projeção está em F, né? Você projeta, está lá em F. Então é esse cara aqui que está em F. Eu pego só ele. Então, na hora que você faz a decomposição, essa decomposição é única. Ou seja, a função está determinada. Se você tivesse duas decomposições, por exemplo, você ficava indeciso se eu vou colocar aqui o U ou se eu vou colocar o linha. Então você não tem essas duas opções, você tem uma opção só. Então a sua função está bem definida, ela está determinada. Isso é uma função, né? Então, em termos de função, isso é uma função. Então já começa bem que é uma função. Se vai ter outras propriedades, que é o caso, aí é uma outra conversa. Mas então essa decomposição única, essa maneira única de escrever os vetores como soma é interessante para você fazer essa projeção. Tá? Então a gente está começando a lidar com essas questões, né? Essa maneira restrita de escrever os elementos do espaço. A gente vai entrar num capítulo aí que faz bastante isso.